É triste. Você entendeu? É o time superior, tecnicamente, tem mais investimento, sei lá o quê. E é uma decepção imensa. Foram 4 jogos muito ruins do São Muito Paulo. Como o Três Arnaldo pela lembrou, fez Libertadores. um gol em isso. 5 jogos, sabe? Agora, para fechar, Arnaldo, e agora, daqui para frente? Tem aí uma semana encalacrada do São Paulo. E agora, o que resta ao São Paulo é tentar ficar em 6º lugar para ir para a Libertadores ano que vem. Como é que vai ser? Seria um cenário melhor do que eu imagino. Não acho que seja simples, não. Ainda mais porque nessa semana, como você falou, são 3 jogos e o terceiro é contra o Palmeiras no domingo, no Morumbi. E o São Paulo continua. Eu acho que no campo, aí a perspectiva política com esse projeto da base aí é efervescência completa. O Casares perdendo base de guerra para valer. Isso é no clube. Em relação ao time, eu acho que depois dessa eliminação do jeito que foi, estão devendo o treinador. Agora acho que acabou também a lua de mel com o Crespo. Ele tem que dar uma resposta que ele vinha dando no Campeonato Brasileiro. E também dos treinadores, sobretudo aqueles que ficaram até agora, outubro, fora de combate, né? Agora, então, se o Lucas está recuperado, o Lucas. Se o Oscar está se recuperando, o Oscar tem que jogar. Se o Luiz Gustavo está recuperando, o Luiz Gustavo tem que jogar, porque esses jogadores eles não tiveram disponíveis o ano inteiro. Então essa missão G6 é do Crespo e desses caras aí, Tironi, né? E acho que é uma missão que não é tão simples, porque... E aí, eu acho que o seu comentário sobre a questão das organizadas foi muito importante, porque as organizadas do São Paulo, elas não torcem para o Casares, elas torcem para o time e para o técnico também. E elas torcem de uma forma diferente da organizada do Palmeiras. Nessa história, elas estão muito mais próximas da organizada do Corinthians. E elas ditam o ritmo, elas enchem o estádio e elas dão apoio. Agora, depois desse fiasco, a possibilidade do torcedor organizado, mas do torcedor geral largar é grande, né? E aí você se classificar para Libertadores, buscar o G6 sem a torcida é mais difícil. Mas a responsabilidade está com o Crespo e os principais jogadores, os mais caros jogadores do São Paulo, que em 2025 não deram as caras. Só para não deixar Tem passar... vaga para técnico no São Paulo no final do ano. Então, eu ia falar sobre técnico. Só para não deixar passar, temos um técnico brasileiro semifinalista da Libertadores, além do Felipe Luiz. Thiago Nunes. Thiago Nunes. Mas tudo bem. Não tá na hora. Para mim não está na hora ainda do dia. Já se falava isso e tal. Ele não é o centro que tem um mercado. Mas em um momento em que técnico brasileiro é xingar, não serve para nada, todos são ruins, são umas porcarias. Não, mas ele está trabalhando fora do Brasil. Não. Em compensação, quem foi contratado agora pelos times brasileiros? O Ramon Dias e o Zubel Dias. Verdade, Quer dizer, vamos falar do contraponto também disso. Sim. Mas não é um... Não, é um feitozinho, Sim. E agora é gozado, né? Porque ele tentou dar um passo maior do que as pernas quando trocou o Atlético pelo Corinthians e saiu muito mal do Corinthians, muito mal falado, né? De ambiente, de arrogância, de tudo mais, né? Vai ver, em castelhano ele se deu bem. Ele estava antes no Sport Cristal, acho, né? Do Peru, e agora para a LDU. Acho que não é um feito. Mas não tem um peso assim para gente. Do Botafogo e do São Paulo, que como a gente falou, independentemente das crises que os dois vivem fora de campo, são 2 times melhores do que a LDU. E a LDU passou dos 2. Eu acho que é um feito relevante. Ainda mais para um técnico brasileiro fora, que a gente não está acostumado a ver brasileiro fazer sucesso fora. No México temos Ele ficou em primeiro no grupo do Flamengo. O Mauro falou. É isso. O Mauro falou que eliminou o Botafogo e por aí vai. Se ele eliminar o Palmeiras, então ele volta andando. Não. O Palmeiras volta pro Corinthians. Aí vão contratar o técnico português, o argentino na frente dele. Tá aí o chaveamento da Libertadores de novo, mas vamos colocar... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Mas é evidente que o torcedor do São Paulo fica frustrado porque eu acho que, na real, você olha para esse desenho e a realidade bate a porta, assim, de que esse time não está pronto para ganhar a Libertadores ainda, ou não está pronto para ser campeão
grandes coisas ainda. Falta um a mais. E talvez esse a mais fosse o Lucas, fosse o Oscar, mas a temporada não ajudou, né? O Oscar teve uma lesão num momento importante, o Lucas tem uma temporada toda picotada, hoje entrou no sacrifício, mas evidentemente não estava com condição de ajudar, né? Aquele arranque, aquela explosão, a mudança de direção, o Lucas não conseguiu fazer. O Rodriguinho, acho que fez um jogo de ok para baixo, e ele vinha sendo um cara muito importante para o São Paulo. Acho até que a ausência dele do time titular no primeiro jogo foi ruim. O Crespo talvez tenha ido ali para a intensidade do que o jogo pedia, a altitude e tal, mas o Rodriguinho era um cara que estava produzindo, gerando muito jogo, abrindo espaço, um passe mais qualitativo que faltou ao São Paulo lá, e hoje ele não conseguiu contribuir muito, né? O Ferreirinha também um pouco agoniado para tentar abrir espaços e tal, e se você olhasse para o banco, o São Paulo tinha pouquíssimas opções para tentar quebrar, abrir aquele ferrolho, né? Na prática só tinha o Lucas Moura e o Lucas, só que o Lucas Moura sem as melhores condições, então era um banco pobre do ponto de vista de opção para fazer essas trocas. E aí o torcedor do São Paulo, que vem com um acúmulo de algumas frustrações, né? Talvez olhe para essa eliminação e rememore alguns momentos muito ruins em que não se sentia identificado com o clube ali. Não acho que faltou luta para o São Paulo, não acho que faltou comprometimento. A gente via a cada gol perdido do Luciano muita frustração dele, muita raiva até pelos gols perdidos. Então eu não acho que é o time que não correu, que não se identificou, faltou brio, não vou por esse caminho. Eu acho que faltou poder de decisão, faltou entendimento de Libertadores para esse São Paulo em específico. E tem caras muito bons, assim, não há dúvida. Você olha para essa linha de defesa, Sabina Arboleda e Alan Franco, ela é muito boa. E ainda tinha o Tolói no banco. Aqui não é o problema. O Rafael, acho que hoje o São Paulo está com uma questão pronta no gol. Aí você vê, o Enzo Dias não é um problema. O Rigoni jogou num lugar esquisito e tal, e acho que ajudou muito pouco, mas ok. Bobadilha fez uma eliminatória no geral muito ruim, e o Pablo Maia acho que decepcionou bastante, né? Ele falha lá no jogo no Equador, e não estou fulanizando nem personificando a eliminação em ninguém. É só mostrando que na hora que o São Paulo precisou que os seus melhores jogadores ou aparecessem ou fizessem a diferença, isso não aconteceu, né? O degrau além, que é o que exige um jogo desse tamanho, uma eliminatória dessa, uma Libertadores, o São Paulo não conseguiu chegar nesse degrau além, ou porque não tinha os seus melhores jogadores lesionados, ou sem condições, ou porque eles realmente não conseguiram fazer essa virada. O Pablo Maia, eu acho uma eliminatória preocupante, assim, o erro lá e um jogo ruim na volta. O Luciano com muita falha de apuro mesmo, assim. E aí é um pouco do que sempre foi o Luciano, e que foi muito importante para um momento do São Paulo, assim. Eu não posso ficar julgando idolatria de ninguém, mas eu acho que em algum momento ele foi a principal peça do São Paulo, até agora com o Lucas, Oscar, com o Caleri, com todo mundo. O Luciano, ele ia entregando ali, porque no meio de uma pobreza decisiva ali, ele dá a cara, ele aparece, ele tenta, mas falta um a mais. E aí vai culpar o cara, assim, talvez o teto dele. E o Luciano perdeu gols e chances algumas muito claras, né? E que, obviamente, naquele momento do jogo, iam fazer toda a diferença. E o São Paulo, pro azar ainda mais acho que para aumentar ainda mais o amargor dessa eliminação, o São Paulo tomou gols em momentos muito cruéis, né? De novo, na ida, toma o segundo, quando estava muito perto de empatar, assim, quem estava vendo o jogo achava, putz, o São Paulo vai empatar o jogo, velho. Não tem como. Os caras estão criando, vai rolar 2-0. No jogo da volta, não era um jogo brilhante, pelo contrário, um jogo de vários erros. Assim, a LDU também é um time tecnicamente com muito problema, mas acho que não é injusta a classificação, tá? Ninguém tá falando sobre isso aqui. A arbitragem também acho que não teve nada a ver com isso, mas acho que a crueldade é você tá ali construindo, é bola que trisca na trave, é gol perdido da pequena área, é um volume, né? Só no primeiro tempo a LDU, o goleiro da LDU fez 5 defesas. Desorganizado, sem ser um São Paulo
confiável, mas estava ali, naquele abafo e tal. Aí aos 41, tu toma um gol bobo, né? Assim, de uma falha individual, um erro ali, e faltou também um senso de urgência, né? Para fazer uma falta e tal. Aí vem 1-0 e aí, bicho, o jogo vai para outro lugar que para trazer de volta é quase impossível. Então, o torcedor do São Paulo depositou muita esperança em 2025 na Libertadores, entendendo que dava para voltar aí longe, de repente ali uma semi, até uma final, e cai para uma equipe que tem menos investimento, que tem menos talento, mas que acho que entendeu melhor o mata-mata e fez valer o mando de campo quando traz um 2-0 para São Paulo, para decidir no Morumbi. E isso faz diferença porque tu começa o jogo diferente, tu constrói a tua estratégia diferente, um gol do teu adversário te joga para outro lugar, que foi exatamente o que aconteceu com o São Paulo. Então, assim, as histórias, elas são construídas capítulo a capítulo, né? Um jogo desse no Morumbi, ele não começa sem nada antes. Você entrar com um 0-2 para correr atrás, qualquer erro ele é muito maior, as jogadas saem com muito mais cuidado, porque o teu erro vai te dar um prejuízo muito maior. Então, cara, a LDU fez valer o mando, é mérito da LDU, e fica a sensação de que o São Paulo tem brechas e tem buracos para completar. E uma questão física que precisa ser resolvida, né? Assim, algumas, o São Paulo não tem culpa, né? O Caleri tem um problema de ligamento, não tem o que fazer. O Oscar teve uma questão também difícil, mas o Lucas foi uma parada, talvez, que o torcedor demorou a entender ali o que estava acontecendo, e outros, né? Se a gente olhar os anos anteriores aí, o São Paulo com muito problema no seu departamento médico. Então, em vários momentos, assim, qual era o melhor São Paulo? Era uma projeção, porque o time nunca estava em campo. Tinha 2 fora, 3 fora, 1 fora. Difícil de qualquer treinador que seja, e não estou passando pano para o Crespo, nem para quem quer trabalhar desse jeito. E aí tudo de novo, né? O torcedor do São Paulo se vê numa... Não sei nem se dá para dizer fila, né? Porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil um dia desse. Mas a Libertadores é uma parada que o São Paulino durante muito tempo desfrutou ali com um ambiente muito seu. E hoje parece um pouco um ambiente estranho, né? Ou uma geração inteira de São Paulinos, olham para a Libertadores assim... Acho muito legal que o São Paulo tenha espírito de Libertadores, mas também é preciso ter corpo de Libertadores. Hoje o São Paulo, e semana passada também, o São Paulo jogou uma eliminatória contra a LDU só com espírito de Libertadores, e mesmo assim mais na arquibancada do que dentro de campo. Se viu muito mais mobilização da torcida por um time que a torcida do São Paulo tem dificuldade de reconhecer, assim, de que este é o São Paulo. E dentro de campo, os desfalques fizeram muita diferença, desfalques especialmente no setor ofensivo, onde o São Paulo precisava para ganhar o jogo. O que sobrou, o esqueleto do São Paulo que sobrou, era muito insuficiente, ainda com a saída do Marcos Antônio, né, no treino de ontem. Era muito insuficiente. Eu acho que era bastante normal que o São Paulo não vencesse hoje, que pudesse perder da LDU como foi. Mas dos 3 gols do confronto, 2, o São Paulo tem 50% de culpa. Tem culpa do São Paulo. Hoje é 50-50 o gol. E na semana passada, o segundo gol da LDU, que deixa essa montanha tão alta. O São Paulo jogou na altitude, né? Jogou precisando de chegar à altitude para conseguir. São 2 gols muito entregues pelo São Paulo. Os 2. O segundo e o terceiro do confronto. É isso. Acho que passa, assim, por erros individuais. E aí, Mauro, quando tava já na reta final, né, do jogo, 45, basicamente, do segundo tempo, a torcida do São Paulo começou a gritar olé, enquanto os jogadores do São Paulo tocavam a bola, e já tava, obviamente, o time perdendo por 1-0 e sendo eliminado. Algo de ironia, acho que também para dizer um pouco sobre o que foi o São Paulo na noite de hoje. Que, assim, claro, você não pode ser afoito, afobado, mas você tem que ter um pouquinho de senso de urgência, principalmente quando você tá numa eliminatória perdendo por 2-0, né? Boa noite, Maurito. Boa noite, Tainá. Boa noite, Beckler. Uma alegria da minha parte estar com você de volta aqui agora. Eu sei que era melhor estar nas ramblas e nas avingudas, né? Avingudas. É assim, eu tava com uma avinguda, mas aonde? É no Baço? Não, é o nome de avenida em Catalão. Parece nome de doença no Baço, avinguda. Privilégio ter você aqui.
E não foi um privilégio assistir esse jogo. Não né? foi, não. Como é que é a expressão que você usou em relação ao espírito e o corpo de Libertadores? Ter espírito de Libertadores é ótimo, mas ter corpo é melhor ainda. É fundamental, o corpo, porque assim teve tudo. De novo, a torcida lotou o Morumbi, fez uma festa muito bonita, fez o corredor para a entrada do estádio, tudo muito legal. Sabia-se que esportiva e tecnicamente, matematicamente, se devolver um 2-0, eu achava na melhor dos esportes que a gente estaria agora indo para os pênaltis. Mas assim, acabou 22, 23 finalizações do São Paulo, mas aquela na trave do Bobadilla, o travessão anda do 0-0, uma pouca jogada construída no segundo tempo. Eu tô cansado só pelo Mailton. O que ele cruzou de bola, o que ele bateu de falta nem tanta, mas escanteio. E bem, o Mailton entrou bem, achava até que podia ter entrado no lugar do Rigoni. É fácil falar que, deu tudo errado, mas deu tudo errado naquela construção do primeiro tempo num 3-2-5, mas assim, deu mais errado que o único chute da LDU, os caras fizeram gol, num gol, como bem destacaram vocês, Tainá e Beckler, um gol doloso do São Paulo, assim. Uma falha terrível do Bobadilla. O Bobadilla era aquele momento de corrida atrás do Medina, de pré-churrasco, assim, quando alguém fala, saiu pão de alho, tô indo, peraí, não, esqueci a bola, vai lá e toma. É um negócio, assim, pavoroso. E a torcida perdeu a paciência com o presidente Júlio Casares, com a própria equipe, e foi se perdendo até o torcedor são paulino, que há muito tempo é melhor do que a direção, melhor que o time, melhor que a comissão técnica e tal. Já no primeiro tempo eu já estava sem gás, já estava sem pique, porque o São Paulo passava essa mesma impressão. Grande tricolor das Laranjeiras, Nelson Rodrigues, usava uma expressão que eu adorava, uma atuação bovina de um time ou de um atleta. E hoje me deu a impressão da situação pastosa do São Paulo, assim, sabe? Não é que não estava nem aí, mas não conseguia fazer, não organizava, não dava aquele sentido de urgência, não fazia nada. Então, assim, vi um time, gente, bem limitado. Passou pelo atual campeão Botafogo, passou pelo São Paulo com 2 vitórias, mas assim, não tem nada demais a LDU. E o São Paulo teve muita coisa de menos de novo. Eu concordo que não tem nada demais, mas tem alguma organização. Não, o time é legal. O mérito do Thiago... Acho que individualmente tem grandes coisas mesmo. Não, tem mesmo. Mas tem uma organização... O mérito do Thiago Nunes, tá? A gente viu em algumas jogadas, não no gol. Sim. A gente viu uma velocidade e tal, mas não precisou ali de grandes coisas coletivas, né, funcionarem. Não. Mas em outros momentos eu acho que a LDU teve algumas oportunidades construídas porque é um time mais organizado. Sim. E mérito inegável do Thiago Nunes. Mas assim, é time pra ser semifinal. Não dá nem pra terminar a expressão. É time pra ser semifinal. Mas o meu ponto é exatamente esse, Mauro. Eu falei exatamente isso lá na redação agora há pouco. A LDU é um time pra ser semifinalista? Não. O São Paulo é time pra ser semifinalista? Também não. O clube o time não. O clube o time não. Aí é que tá. Mas é assim, deprimente. Hoje foi deprimente. A sensação que eu tenho da LDU é que se você vai num karaokê, e se você canta mal, você escolhe a música mais fácil possível pra você cantar e não passar vergonha. Perfeito. Mas eu ia em karaokê e escolhi a mais difícil. Exatamente. Eu ia na difícil. Que todo mundo te ajuda. O que a LDU faz é cantar e ir pra música que ela se sente confortável e o que ela consegue fazer. A LDU faz tudo certinho do que ela consegue fazer. Ela se defende. O contra-ataque mesmo hoje não é um super contra-ataque. Vamos nos defender contra-ataque. É uma bola afastada. Exato. Que o Bobadilla deixa quicar. Que aquela bola não quica nunca. Não quica nunca. Eu joguei futebol 6 meses. Dos meus 10 aos meus 10 anos e meio de vida. No América Mineiro. Por falta de qualidade? Por falta de qualidade total. Durei 6 meses na base do América e a primeira coisa que você aprende é essa bola não quica jamais. Jamais. E tinha quicado no Equador também, tá? Que o Arboleda tinha perdido, podia ter saído o terceiro gol. Essa bola não quica jamais. Essa bola vai pra qualquer lado, ela só não continua a trajetória dela. Então, a LDU fez o que dava. Não é um time de semifinal. O Palmeiras, que já passou, é. Se o Flamengo passar daqui a pouco, também é. O River poderia ser. Sim. E de resto tá difícil achar mais times de semifinal de Libertadores também. Isso, alguém tem que chegar. Mas não dá pra perder os 2 jogos como o São Paulo perdeu e da maneira como perdeu. Tem altitude. Ricardinho. Não. Estavam bravos. Só porque... E nessa loucura... De dizer que não te amo. Não pode cantar muito, senão derruba. Nessa loucura de dizer que não te quero. Vou negando. Sabe que eu escolhi as músicas. Qualquer música é difícil. E eu escolhi as difíceis, uma vez nunca vou esquecer, não karaokê aqui pertinho. Eu consegui as pessoas se levantarem da mesa, cara. Eu achei, assim, foi tipo o xingamento pro Casares. Eu comecei, não deu 30 segundos, um casal se levantou. Eu falei... Acho que... senso de urgência pra sair da mesa. Ricardinho, você tava fazendo o jogo. Em alguns momentos, acho que vocês tiveram que dar uma distraída, porque foi um jogo ruim, né? Em boa parte dele. Como é o time de São Paulo, né?
Aí é que tá, aí que a gente tava aqui debatendo. Muito ruim. É um time pra estar na semifinal? Não é um time pra estar na semifinal. As quartas de final eu acho que já foi bastante pro São Paulo, né? O São Paulo passou nas quartas de final nos pênaltis. Boa noite, né? A LDU, preste atenção. É que a gente não pode fazer isso. Mas se você transportar a LDU que joga pro Brasileirão, ele não sobe na Série B. Talvez ele consiga subir se ele tiver que jogar lá, na altitude. Porque vem pra baixo de tudo, um abraço. Né? O Marcelo falou aí, o gol saiu numa cagada. Um chute pra cima, Bobadilha não cortou, a única bola que os caras chegaram, eles fizeram o gol. A partida de lá, eles chegaram 3 vezes, fizeram 2 gols. Hoje eles chegaram uma vez e fizeram um gol. O São Paulo hoje estava em frangalhos. O São Paulo não tenta reclamar de absolutamente nada. O São Paulo hoje passou vergonha. Mas O futebol de São Paulo hoje foi vexatório. Vexatório. Qual momento no jogo que o São Paulo conseguiu pressionar a LDU? Comecinho do segundo tempo? 5, 6, 7 minutos? Faz o gol ali do Luciano que ele tá impedido? Acabou em momento nenhum. O São Paulo conseguiu empurrar a LDU contra o goleiro dela. O Vale fez uma outra boa defesa. A eliminação do São Paulo, ela é justa. Acho que nem o torcedor conseguiu. Porque o torcedor começa a ver a sua parte, mas ele precisa de um alimento, incentivo, né? De alguma coisinha ali. O campo esfriou a torcida. Exato. O campo esfriou a torcida. Você fala assim, ó, São Paulo pressionou, São Paulo jogou a LDU contra o goleiro. Nem as bolas cruzadas conseguiram levar perigo. Luciano deu uma cabeçada mas aqui, olha só, outra ali. O São Paulo não tinha seus 3 centroavantes. O São Paulo não tinha seus 2 jogadores mais criativos, o Lucas e o Oscar. O Lucas ainda jogou um pouquinho. E o São Paulo não tinha hoje seu melhor jogador, o Marcos Antônio. Perfeito. Sobrou nada do São Paulo. Sobrou muito pouco. E aí o treino dá de professor Pardal, né? Eu acho que ele tinha que fazer alguma coisa de diferente mesmo. Por mais que o Mailson tenha entrado bem e seria o titular, né? No lugar do Rigoni. O Rigoni não pode jogar, né? O Rigoni é muito fraquinho. Mas aí é que tá, assim, eu também acho que o Rigoni não tinha nem que ter contratado o Rigoni, com todo respeito. Mas quem pediu a contratação? De desespero do último sentido fez contratar o Rigoni, gente? Mas assim, o que o Becker falou, que o negócio que eu ia falar a respeito do São Paulo. Pegamos, por exemplo, o Flamengo e Palmeiras, que deverão ir até a final em Lima. Outras equipes. O São Paulo, já desde o ano passado, do time do Subeldia, mas o São Paulo, exatamente isso. Não tem time no Brasil que perca seus principais jogadores por lesão, fora outros, né? São Paulo tá sem o Lucas, tá sem o Oscar, tá sem o Caleri, que é uma referência no São Paulo, e tá sem o melhor jogador, que é o Marcos Antônio. O André, que era o substituto do Caleri, se machucou também. Não, fora outros. O menino que bate pênalti de cavadinha lá. Os principais jogadores. Também os principais jogadores de... Poucas vezes eu lembro, num passado não tão distante, um time que tenha perdido todos os principais jogadores. Se você pegar os melhores jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, você não vai chegar ao que está acontecendo com o São Paulo. E a segunda eliminação do São Paulo para a LDU. Outro dia foi na Copa Sul-Americana. Foi. Em casa, São Paulo foi eliminado. Rames Rodrigues perdendo. E agora foi eliminado de novo, né? 23. O São Paulo que é apaixonado por Libertadores, torcedor do São Paulo. Cara, assim... O São Paulo, além de ter amargado mais uma eliminação da Copa Libertadores, perdeu a oportunidade de faturar uma grana milionária. Isso porque a Conmebol paga aproximadamente 50 milhões de reais para cada uma das 4 equipes que conquistam uma vaga nas semifinais. Esse valor é referente à somatória das premiações desde a fase de grupos até a penúltima etapa da competição. Caso avançasse para a final e terminasse com o vice-campeonato, o valor da premiação chegaria a 87 milhões de reais. Mas, se cumprisse o objetivo de levantar a taça pela 4ª vez em sua história, esse montante chegaria a incríveis 177,2 milhões de reais. O clube deixou de investir 12 milhões para ter Marcos Leonardo na competição e perdeu uma fortuna com a desclassificação, principalmente por não ter um atacante decisivo no elenco. Mas como se não bastasse isso, o São Paulo levou um chapéu do Grupo City nesta semana e perdeu uma das maiores joias do futebol brasileiro. A equipe disputou a contratação com Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Bahia, e quem saiu vencedor nessa corrida foi o time do mito Rogério Ceni. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o meia Murilo Leite chamou a atenção desses gigantes do Brasil após se destacar nas categorias de base Atlético Paranaense e conquistar o status de uma das maiores promessas no futebol brasileiro. Vale ressaltar que a expectativa em torno do futuro de Murilo Leite já é tão grande que também chamou a atenção da Nike. A gigante do ramo de fornecimento de material esportivo assinou um contrato de patrocínio com o jogador mirim. A ida para o Bahia também teve influência da família do jogador. Mas agora voltando a falar sobre a eliminação na Libertadores. Aponte abaixo nos comentários de quem você acha que foi a culpa. Luciano, Júlio Casares ou o elenco inteiro.